Bem-vindos de volta. Estamos na aula 7 de Física Matemática 1. A gente vai abordar então as séries de Loran. E com isso a gente vai terminar a parte de séries séries complexas, né? E inclusive, e aí na próxima semana a gente vai poder falar de um dos assuntos essenciais do curso, que é o teorema do resíduo. E esse assunto das séries é essencial para esse tópico. Eu acredito que vai ser coisa rápida. É, então, aí é que a gente havia visto a série de Taylor, né, na aula passada, e agora a gente vai considerar então outro tipo de série que é mais ou menos, grosso modo uma generalização dessas séries de Taylor. Né? Então, por exemplo, aqui uma série de potências é, positivas, né? Ela pode convergir dentro de um disco. Por exemplo, esse disco daqui, né, módulo de Z menos A menor do que R1, para essa série daqui, né? Então, é evidente que dependendo do formato desses coeficientes Cn, você vai ter um raio de convergência diferente, né? O que dizer sobre essa outra série daqui? Essa outra série daqui é uma série de potências negativas, né? Para a gente saber como responder a essa pergunta, vamos considerar aqui essa mudança de variáveis, xi igual a 1 sobre z menos a. Se você efetuar essa mudança de variáveis, então nessa nova variável xi, como é que você vai escrever essa série? Você vai escrever dessa maneira daqui, ó. Ela vai se transformar numa série de potências positivas de xi, né? E se essa série converge nesse disco daqui, ó, essa série daqui, ela vai convergir numa certa região aqui, que é, no caso aqui, esse disco, né, ou interior do círculo módulo de xi igual a R', que corresponde a esse disco, que é módulo de xi menor do que R'. R' é um raio de convergência, né, que seria apropriado para essa série daqui. Se isso a gente viu que vai acontecer, né? Necessariamente esse R' pode ser ou zero, ou pode ser um valor qualquer, ou infinito. Então, isso significa que, como a variável xi é o inverso de z menos a, significa que módulo de z menos a é maior do que 1 sobre R'. Quando você inverte, né, os dois lados de uma desigualdade, o sinal da desigualdade ele vai inverter também, né? Por exemplo, 3 é menor do que 4. Isso significa que um terço é maior do que um quarto. É o contrário, inverte o sinal, né? Então, módulo de Z menos A é maior do que 1 sobre R', que eu vou chamar de um R2. Quer dizer, então a série, se você imaginar uma série completa, né, de, de potências positivas e negativas, então você vai ter aqui dois casos, né? Se o R1, que eu chamei aqui R1, né, que tá onde está aqui, né? Se esse R1 que eu chamei aqui, ó, se ele for maior do que R2, então a série converge numa região situada aqui que seria um anel, né? Uma região externa ao círculo de raio R2 e interna do círculo de raio R1. Então a interseção dessas duas regiões vai dar esse anel aqui, ó, nessa região que compreende essa região que está marcada aqui. Mas isso, claro que se for o contrário, não vai ter região nenhuma. Então a série vai divergir, né? Então repara o seguinte, que quando eu tenho uma série de potências negativas, então essa série ela vai convergir, se ela convergir numa região, essa região
ela vai ser desse tipo aqui, ó. Ela vai ser desse tipo. O módulo de z menos a é maior do que um certo número, e não o contrário, e não menor, né? O caso inverso é o quê? Diz respeito a uma série de potências positivas, né? E aqui tem um teorema que eu não vou demonstrar. Na verdade, é um teorema muito parecido com aquele último que eu dei no finalzinho da aula passada, né? Então eu não vou demonstrar não, que ele é mais ou menos uma generalização. Aí tem aqui, ó, toda função f de z analítica em um anel determinado entre R2, módulo de z menos a entre maior que R2 e menor que R1, pode ser expressa como esse tipo de somatório em que você tem infinitos termos de potências negativas e infinitos termos com potências positivas, e é uma expansão, sendo essa expansão também única para essa região. Ela muda se você mudar a região, tá certo? E a cada coeficiente dessa série você acha por meio de uma expressão que é a mesma expressão basicamente daquele teorema que a gente abordou na aula passada. Tá certo? Sendo C um círculo de raio R, esse R está entre R2 e R1. Mas isso aqui é uma formalidade, né? Você pode recorrer a essa fórmula, né? Mas na prática, como método para a gente resolver, né? A gente vai abordar métodos práticos para você expressar uma função qualquer em séries, tá certo? E eu vou passar exemplos e exercícios com relação a isso. Aí tem aqui, ó. Então ainda na parte de teoria, a gente já vai abordar aqui as técnicas principais para a obtenção de séries, né? Você já sabe, né? O uso, que a principal técnica prática, procedimento prático que a gente viu até agora foi o uso das séries geométricas ou das séries, as séries dos termos de uma progressão geométrica, né? PG. Quer dizer, você expande, como é que você vai expandir por exemplo, essa função em torno de z igual a zero? Como é que você vai expandir? Você vai ter uma série de... Então, olha só, em torno de... Se você está falando de uma expansão em torno de z igual a zero, então a gente está falando de uma expansão de uma série de potências de z. Se você fosse expandir uma determinada função em torno de z igual a 2, por exemplo, então a gente estaria falando de uma série de potências de z menos 2 e por aí vai, tá certo? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, como é que a gente vai expandir essa função, que é 1 sobre z menos a, em potências de z? Então, a gente vai ter que escrever isso de tal maneira que você vai aparecer aquela série geométrica do tipo uma variável qualquer elevada a n, somatório de uma variável elevada a n. Essa variável, que tipo de variável vai aparecer, isso aí depende de cada função. Nesse caso aqui, você reescreve essa quantidade como sendo isso aqui, ó, essa expressão. Na hora que você escreveu isso, você já sabe, ó, porque você bate o olho, ó, isso aqui é 1 sobre 1 menos z sobre a. Tá certo? Então, a gente sabe que isso aqui corresponde à soma de uma série infinita, né, geométrica desse tipo, ó, em que os termos são z menos, começa com 1, vai até z, com 1 mais z sobre a, mais z sobre a, tudo elevado ao quadrado, mais c sobre a elevado ao cubo, e por aí vai, até infinito. Então, essa série. E aqui eu apenas mantive, né, o menos 1 sobre a, mantive aqui, mas
esse termo aqui corresponde a essa série. Então é nisso que consiste o uso das séries geométricas. Então isso aí vocês vão fazer direto. Vão fazer isso aí direto aqui ao longo desse assunto aqui. A gente tem que usar isso aí, a gente usa bastante. E é muito útil, né? E ela vai convergir, essa série, no caso, ela vai convergir para o módulo dessa variável tem que ser menor do que 1. Lembra disso, né? Então isso significa que módulo de z sobre a é menor do que 1. Então passo a para o outro lado. O módulo de z tem que ser menor do que o módulo de a. Né? Isso aqui não é C cedilha não, tá, gente? Isso aqui é um S, expansão. Agora, como é que eu vou expandir essa mesma função, ó, em séries de Loran em torno de z igual a zero? Como é que eu vou expandir em séries de Loran em torno de z igual a zero? Aí, basicamente, a técnica é a mesma, só que eu vou ter que escrever em potências negativas. Essa é a diferença. Potências negativas, tá certo? Então eu tenho aqui, para aparecer potência negativa, então eu tenho que, ao invés de aparecer aqui um z sobre a, vai ter que aparecer o quê? Um a sobre z. Então a manipulação feita, que eu vou fazer uso para, da qual eu vou fazer uso para obter um a sobre z aqui, que apareça um a sobre z aqui, né, nessa expressão, vai ser um pouco diferente, né? Vai aparecer um sobre z. Então 1 sobre z, isso aqui eu já sei que se essa série geométrica, ó, olha só, potência negativa de z. Então esse aqui é o exercício. Esse aqui é o exemplo. É imediato. Isso aqui você faz imediatamente. Você tem que, o segredo é esse. Você tem que escrever de uma forma aqui que você reconhece como sendo a expressão que expressa a soma, né, de uma série geométrica, uma série infinita, da série da progressão geométrica infinita. E ela converge para módulo de A sobre Z menor do que 1. Não é isso? Módulo de A sobre Z menor do que 1. Passa o Z para o outro lado, vai ficar módulo de Z maior do que módulo de A. Tá certo? Então ela vai convergir. Então, olha só o que acontece. Uma série de Taylor, ela vai convergir para o módulo de Z, ou módulo de Z menos Z0, digamos, menor do que um certo valor. E a série de Loran, a série inteiramente com infinitas potências negativas, tá certo? Ela vai convergir diferente para módulo de Z ou módulo de Z menos Z0, que nesse exemplo aqui o Z0 é igual a zero, né? É maior do que A. Então a desigualdade está com o sinal invertido. Então quando você sabe que uma certa expansão ela converge numa região fora de um círculo exterior, então você já sabe que se trata de uma série de potências negativas, infinitas potências negativas. Ok? Isso que eu acabei de falar é muito importante gravar, gravar desde já, porque isso vai facilitar. Mas eu ainda vou abordar assim, exemplos práticos, né? Mais exemplos. Outro exemplo aqui de como a gente obtém as séries, né? Seja de potências positivas como potências negativas, é fazendo uso da fração racional. Então aqui você tem um exemplo aqui um pouco mais complicado, né? A gente tem que saber que as raízes no denominador são I e 2. Tá? Se você faz por adivinhação mesmo, você pega um número z menos um número complexo, multiplica por z menos um outro número complexo, que você pode chamar de uma outra variável, né? E a multiplicação desses dois números vai dar isso aqui. Aí você, por tentativa e erro, você vai achando. Você pode até montar a equação, né? Vamos dar duas equações, um sistema de duas equações. E aí você vai achar que esses números desconhecidos são o i e o 2. Então você tem essa quantidade daqui, ó, você pode expressar em termos
você pode fatorar, né, dessa forma. Então essa função ela se resume a isso aqui. Então para esse método funcionar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar, até para saber, né, que essa função, por exemplo, ela não é definida em z igual a i e em z igual a 2. A gente precisa saber disso, né? Que é o que está aqui escrito aqui, ó. Essa função não é analítica em z igual a i e também em z igual a 2. Né? Porque aí você, se substituir aqui, você fica uma coisa que não dá para definir. Eu vou colocar aqui, ó, no plano complexo, eu vou colocar o ponto i e o ponto 2. Ó. Nesses dois pontos, a função não é definida ou não é analítica. Tá certo? E eu quero expandir f de z em torno de z igual a zero. Então, como eu quero expandir f de z em torno de z igual a zero, eu vou imaginar círculos que passam pelos pontos onde a função não é analítica, i e 2, que estão centrados nesse ponto daqui, em relação ao qual eu quero expandir. Tá certo? Isso aqui é a receita prática para a gente entender como é que vai se dar, como é que a gente vai desenvolver a expansão, como é que a gente vai achar, né, a expansão, a série que representa, que vai convergir para essa função. Né? Então, se a gente está imaginando uma série de potências de z, né, que significa expansão em torno de z igual a zero, essa série, a gente quer que ela convirja para essa função. Então, essa série ela vai convergir para essa função, mas ela vai convergir em que região? Né? Em que região ela vai convergir? Você tem aqui três regiões, ó, distintas, ó, tá vendo? Três regiões distintas. Tem o interior desse círculo, você tem a região do anel, que é compreendida entre os dois círculos, e você tem a região inteiramente externa, exterior. Nessa região exterior, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma série com infinitas potências negativas de Z, que vai eventualmente convergir para nessa região. Na região totalmente interna, aqui, ó, nessa primeira região totalmente interna, né, que corresponde a essa primeira aqui, você vai ter, a gente já viu, né, é uma série de Taylor. Você vai ter uma série inteiramente com potências positivas de Z, série de Taylor. A gente já viu. Nessa outra região, na região mista aqui, ó, você vai ter, ainda que, ao mesmo tempo em que eu estou dentro aqui de um círculo, eu estou fora de outro círculo. Então você vai ter uma situação mista. Eu vou ter uma série nessa região aqui, ó. Eu vou ter uma série de potências que tem infinitas potências negativas e infinitas potências positivas também. Então vou ter uma série mista aqui. Agora resumindo, né? Resumindo isso que eu acabei de falar. Nessa região daqui, ó, na região fora, eu vou ter uma série de Laurent, porque eu vou ter com infinitas potências negativas. Aqui, ó, dentro, na região dentro do anel, dessa região do anel, eu vou ter também uma série de Laurent, diferente da outra série, porque eu vou ter aqui não só infinitas potências negativas, infinitos termos, né, com potências negativas, mas eu vou ter também aqui nessa região do anel, eu vou ter uma série com infinitas potências, além de ter uma série com infinitas potências negativas, eu vou ter uma série com infinitas potências positivas também. É uma série mista, que a gente chama essa série também uma série de Laurent. Tá? A nomenclatura, ela recebe o mesmo nome, tem a série de Laurent. Se tem infinitas séries, infinitos termos com potência negativa, já é série de Laurent. Pode ter ou não infinitos termos com séries com potências positivas, mas a presença de infinitos termos com séries com potências
negativas já caracteriza a série como uma série de Loran, tá certo? E por último, nessa região aqui interna, eu vou ter apenas uma série de Taylor. Então aqui eu tenho a série de Taylor e no restante da região, eu vou ter uma série de Loran. Tá? E todas essas séries vão convergir nessas três regiões respectivas para essa mesma função. Tá certo? Ok? Então, antes de passar para o outro exemplo, de uma técnica diferente, né? Esse exemplo 2, esse mesmo exemplo, ele está ilustrado de uma maneira mais detalhada, tá certo? Nas, num papel que eu vou deixar aí à disposição, na resolução, funciona como se fosse uma resolução de um exercício. O exercício é o seguinte: eu vou expandir essa função em, em todas essas três regiões diferentes. Eu vou achar, vai ficar bem claro, vai ficar, vocês vão ver como isso tudo que eu acabei de falar, como isso tudo funciona na prática. Então está lá explicado no exercício resolvido. Né? Como você expande essa função nessas três regiões diferentes, em cada uma delas. Em cada uma dessas três regiões, eu vou ter uma série diferente. Tá certo? Então está aí a ilustração completa desse exemplo, está na folha anexa, tá? Junto com, pretendo colocar também junto com com a mesma postagem com o tópico que tem o link dessa aula, né? O outro exemplo aqui é o exemplo da diferenciação. A gente vai fazer o uso acho que umas 2 vezes, né? Nessa aula. Se você tem essa função, por exemplo, a gente já sabe que, por exemplo, essa função, ela corresponde a essa quantidade daqui, ó, essa derivada, tá vendo? Se você derivar essa função aqui, você vai obter essa função. Ora, mas a gente sabe que essa função aqui corresponde a esse somatório, essa série é a soma de uma série de progressão geométrica, né, infinita, então, que tem essa forma. Então, isso significa que a derivada dessa série qual é? Você deriva termo por termo, você vai z, n-1, então está resolvido aqui, ó, essa série corresponde a essa. Se você vai achar a expansão em séries de Taylor para essa função, você vai achar isso aqui. Tá certo? Bom, aqui eu vou falar sobre algumas nomenclatura, né, a respeito da nomenclatura e tipos de zeros e singularidades de uma função. O z zero igual a A, ele é um zero de f de z se, né, o f de A igual a zero. Então, isso ou raiz. Tanto faz você dizer que é zero ou raiz. É uma maneira um pouco esquisita de nomear, né? Não é o zero número mesmo, né? Z zero igual a A não é zero, não é nulo. Não estou querendo dizer que ele é nulo. Mas é apenas uma maneira de você... É um sinônimo de raiz. Na verdade é isso, né? Um sinônimo de raiz. É o número para o qual essa função se anula. É isso. Se o f de z é uma série desse tipo aqui, em torno de z igual a A, uma série de potências de z menos A, positivas, né? Se f de z é escrita dessa maneira, então, e não tem aquele termo constante lá, C0 não existe, né? Então, o A é zero de f de z, porque qualquer termo vai ter uma potência z menos A. Potência positiva, senão não ter, o A não para o valor de A, essa função não seria definida se tivesse potência negativa de z menos A. Mas sendo o f de z escrito dessa maneira aqui, ó, só com potência positiva de z menos A, então eu posso dizer com segurança que o A é zero, é um zero de f de z. Se o C1 é diferente de zero, então eu vou dizer que o z igual a A é um zero simples, ou de primeira ordem, que você tem uma potência 1 aqui, de primeira ordem. Se o C1 igual a zero e o C2 diferente de zero, então se esse termo não existisse,
você teria, a série começaria aqui com z menos a ao quadrado. Então você diria que o z igual a seria um zero de segunda ordem. Aqui está o zero de segunda ordem. E por aí vai. Tá certo? Então essa é a definição de zero de primeira ordem, zero simples, ou zero de segunda ordem, terceira ordem, etc. Como é que a gente acha a ordem do zero? É uma técnica simples, né? Você divide a sua função por z por uma potência de z menos a, elevado a um n. O menor valor de n, para que esse limite não se anule e exista, corresponde à ordem do zero. Como é exemplo de aplicação dessa regra aqui para a gente achar a ordem do zero? Exemplo, seja f de z igual a seno de z. Qual é a ordem do zero, z igual a zero? Porque a gente sabe que o seno de zero é zero, então a gente sabe que o z igual a zero é a raiz dessa função, né? Ou zero dessa função. Qual é a ordem dessa raiz? É primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem? Qual vai ser a ordem? Ora, esse limite aqui, ó, ele existe, ele já existe. Ó. Então, o menor n aqui ó, já é, não pode ser, esse n não pode ser zero, né? Tem que ser de 1 para adiante, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai tentando, por tentativa e erro, às vezes você já sabe. Você tenta o expoente menor de todos. Z, no caso, o menor de todos é o n igual a 1. Então, você divide por z. Por z, no caso aqui, o zero, se fosse 0 igual a 6, por exemplo, seria z menos 6, né, que eu ia dividir. Mas aqui é a ordem, a raiz que a gente está falando é z igual a 0. Então você vai dividir por uma potência de z menos 0, ou seja, z, né, elevado a 1, e você vai ver que ela existe. E z, a gente sabe que existe, porque esse limite aqui é conhecido lá no curso de cálculo, né, que a gente viu. Vocês viram, né? E eu vi, já tem mais tempo que eu já vi isso aí, né, gente? Esse limite aqui é igual a 1. É igual a 1, é diferente de zero. Existe e é diferente de zero. Então, a potência aqui, ó, o expoente aqui é o 1 que eu usei. Então, esse é um zero de primeira ordem ou simples, tá certo? Se ele não existisse ou se ele se anulasse, aí eu teria que experimentar para dividir seno de z por z ao quadrado e ver se ele existe e é igual e é diferente de zero. E se ele fosse diferente de zero, e se ele existisse, aí eu diria que esse seria uma raiz de segunda ordem. E por aí vai. Tá certo? Então, dessa maneira. Agora a gente vai falar de singularidade. Isso é só uma pequena definição e uma técnica útil para a obtenção da ordem do zero. Tem basicamente três tipos de singularidades. Basicamente, ó, bom, o que é singularidade? Então, se f de z é analítica numa vizinhança de z igual a A, exceto em z igual a A, então z igual a A é um ponto problemático que está lá isolado, tá certo? Então, o z igual a A é uma singularidade isolada. E essa singularidade isolada, que é realmente a singularidade importante para a gente, você tem aqui três tipos básicos de singularidade isolada. Esse primeiro aqui é uma singularidade removível do tipo, é aquele exemplo que eu acabei de dar, né? Seno de z sobre z em z igual a zero. Ele é singular, mas ele tem um limite que é igual a 1. E em todos os outros pontos ele é zero. Então você pode redefinir essa função de tal maneira que você chama esse f de zero dessa quantidade do limite de f de z para z igual a zero. Quer dizer, existe um limite, né? Quando existe um limite para essa função nessa região, então ela é uma singularidade removível, ela não sai do controle, você não, a função não vai crescendo até explodir, né? Até infinito. Ela não sai do controle, ela tem um limite lá naquele ponto. Então, nesse caso, ela é removível por uma definição aqui. Ó. Eu posso redefinir aqui
essa função de tal maneira que a função em z igual a zero vai corresponder a esse limite, ou seja, nesse caso aqui seria 1, né? E aí você recuperou, você removeu a singularidade, você está trabalhando com uma nova função bem comportadinha lá no ponto zero, tá certo? E o outro tipo de singularidade, aqui é uma singularidade em que isso aqui não dá para fazer, a gente chama de polo. Quando o módulo dessa função ela vai tender a infinito à medida que z tender para esse ponto. Exemplo, esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, esse exemplo é um exemplo de uma função em que ela explode em z igual a zero. Então não dá para redefinir essa função. Ela vai explodir. Vai divergir, né? Em z igual a zero. Tá certo? Aqui tem um exemplo, né? Dei um exemplo aqui. Será que eu fiz esse exemplo agora? Não tô. Se eu não fiz, eu vou ter que colocar mais um anexo, que eu não estou lembrando. Não lembro de ter incluído esse exemplo. Achar a série de potências para essa função. Não, eu acho que eu fiz sim. A gente vai ver mais adiante. Se a gente não vê agora nessa aula aqui, eu vou colocar mais um anexo. Mas eu acho que a gente já viu sim. E o outro exemplo é a singularidade essencial. No caso da singularidade essencial, esse aqui é o exemplo. Olha só, para ilustrar melhor, né? Considera tanto esse segundo tipo quanto esse terceiro. Esse tipo de tipo 1, 2 ou 3 é importante para isso tem muito a ver com o tipo a forma da série de Loran que expressa a própria função, tá certo? A gente vai ver na prática depois, né? Exemplos. Vamos considerar essa expansão aqui, ó, série de potências. Tem uma potência negativa, mas tem as outras infinitas positivas. Então você chama, se ao mesmo tempo você não pode dizer que essa aqui é uma série de Taylor, né? Mas assim, esse pedaço aqui, a partir do 5i em diante, é uma série de Taylor. Beleza, é uma série de Taylor. Mas a presença dessa potência negativa aqui, você já faz com que você, já te obriga a chamar, não, já te impede, né? Impede você de chamar essa função de série de Taylor, mas essa aqui é uma série de Loran. Você chama isso aqui já de série de Loran. Tá? Essa função tem um polo em z igual a A. Ela tem um probleminha aqui nesse termo aqui, tá vendo? É um polo de primeira ordem, inclusive, né? É um polo de primeira ordem. Se a gente adotar uma definição parecida, bem análoga à ordem da raiz, não é isso que a gente viu na transparência, no slide anterior. E a definição é essa, ó. Olha só, a mesma coisa. O menor valor de m para o qual esse limite existe e é diferente de zero, corresponde à ordem do polo. Pronto, acabou. Com isso você vai... Então, essa regra aqui, ó, esse aqui é já é a definição e a regra de obtenção dessa ordem. Como é que eu vou descobrir a ordem do polo de uma função? Um jeito fácil é, se você souber a expansão dessa função, em séries em torno de z igual a A, ou em séries de potências de z menos A, né? Se você tiver já na sua frente essa expansão, ótimo. Olhando, só batendo o olho, isso aqui é um polo de primeira ordem. Se tivesse um z menos a elevado ao quadrado, seria um polo de segunda ordem. Entendeu? É isso. Como é que a maneira prática de eu obter é essa aqui, ó. Eu multiplico por um z. Se eu multiplicar essa função por um z menos a, o que vai acontecer? Vai ficar 2 mais 5iz menos a mais... Então, isso indica que o polo, a ordem do polo aqui no caso é 1.
de fato, né? Basta eu multiplicar por z menos a para obter um limite que existe e é diferente de zero, para z tendendo a A. Tá certo? Por exemplo, esse que eu acabei de falar, né? Vou multiplicar essa função por z menos a. Aí multipliquei. O que vai acontecer? Depois que eu multipliquei cada termo aqui por z menos a, eu vou substituir z igual a a. Onde tem z menos a vai se anular. Só vai sobrar o quê? Esse termo aqui que vai ser porque eu multipliquei por z menos a, cortou, ficou 2 sozinho aqui. Ó. Aqui ficou 5i vezes z menos a. Na hora que eu fizer z igual a, vai ficar o 2 aqui sozinho. Então o limite aqui, ó, esse limite vai corresponder a 2, igual a 2. Ele existe e é diferente de zero. Então eu multipliquei por z menos a elevado a 1. É a menor potência de z menos a. É 1. Então a ordem é ordem 1, que seria um polo de ordem 1. Tá certo? No caso, qual é a diferença entre esse tipo de singularidade, que é um polo, e a singularidade essencial? Na singularidade essencial, todos os termos vão divergir. Não, aqui você tem um termo só dessa série que está divergindo. Você tem um polo. Tá certo? Esse exemplo aqui, ó, exemplo de singularidade essencial, esse exemplo aqui que eu tinha falado até no slide anterior. Esse exemplo aqui, ó, cada termo, aqui é exceto um, né? Mas você vai ter uma quantidade infinita de termos que divergem. Aí você vai ter uma singularidade essencial. Ok? E aqui a gente vai passar para os exercícios. Vamos clarear isso aí tudo que eu falei até agora. Na prática, não é isso? Na prática, vocês vão ver isso na prática aí. Obtenha as séries para os seguintes casos. Ó. Esse primeiro exemplo aqui. Lembrando, ó, deixa eu lembrar para vocês que o exemplo mais completo aí, mais trabalhoso, ele está no anexo. Tá? Eu postei no anexo aí, por escrito. Vocês primeiro convém resolver esses exercícios agora e depois de resolver os exercícios básicos dessa aula vocês vão poder pegar aquele anexo e tentar entender e também tentar reproduzi-lo, tá certo? Vamos tentar reproduzir o exercício lá daquele anexo, ok? Que aí seria o objetivo básico dessa aula é isso, é que vocês sejam capazes de fazer isso, ok? Esse primeiro exercício aqui, como é que eu vou expandir essa função em torno de z igual a zero, ou seja, o que significa expandir essa função em torno de z igual a zero? Significa obter uma série de potências de z, acabou, potências de z. Eu quero expandir isso aqui nessa região. Aqui tem que ser maior que zero, por quê? Porque a gente viu que tem uma singularidade aqui, ó, singularidade isolada, né? Um polo. Essa função tem um polo em z igual a zero, um polo até de primeira ordem. Né? Aparece aqui, já dá para... Porque às vezes não precisa nem fazer teste, às vezes está aqui o polo, claramente aqui, né? Na hora que eu substituir z igual a zero, isso aqui vai estourar. Então você tem um polo de primeira ordem de z igual a zero. Então é claro que a região em que a série de potências, no caso a série de Taylor, né? Porque aqui é uma região interior que está interior de um disco, não é isso? Então quando é assim a gente já sabe que se trata de uma série de Taylor. Só que aqui nesse caso, como você tem essa propriedade, esse polo aqui, ó, você vai ter essa expansão, é uma série de Laurent. Ela tem infinitas potências positivas, mas ela não tem infinitas potências negativas. Ela só tem infinitas potências positivas. Né? Como é que eu vou expandir essa função em torno de z igual a zero nessa região daqui? Ou seja, toda essa região, exceto a origem. Certo? Aqui eu fiz uma pequena solução resumida, é o método das frações parciais, né? Você tem que expressar essa quantidade aqui em termos de
de uma soma de frações, não é isso? Você faz essa conta aqui, você vai ver que vai se reduzir essa expressão, né? Por exemplo, aqui, ó, o primeiro termo aqui, ó. Esse primeiro termo, agora, esse primeiro termo aqui, ó, aí você vai expandir cada termo, né, ó. Eu vou expandir esse termo e depois eu vou expandir o outro. A série que vai aparecer é a soma dessas duas séries que eu vou obter para cada uma dessas expressões. Tá certo? Usa a técnica da série geométrica. Para cada fração aqui, ó, usa a técnica da série geométrica. Eu vou expressar isso aqui em termos disso aqui. Quem é isso aqui? Se não essa série daqui, geométrica, ó, potências de I, Z. Isso aqui é uma potência de IZ. Por causa de que a potência de IZ, todas as potências pares de I vão ser menos 1. Por isso que aparece o sinal de menos daqui, né? Aqui o outro termo eu expando da mesma maneira. Tá aqui. Agora vocês já entenderam a mecânica, né, de resolver, então eu posso ir mais rápido aqui, né? Qualquer problema vocês dão um pause aí, tenta verificar com mais calma, mas eu vou passar para a resposta. Você soma essa série daqui com essa outra série daqui, você vai obter essa série. Tentem fazer, confiram em casa, confiram em casa não, né? Claro, todo mundo está em casa, mas confiram com mais calma, né? Isso aqui, essa série daqui. Vocês vão obter isso aqui. Então tá aí, ó. Essa série está obtida. Você deu essa resposta aqui? Tá bom, satisfatório. Essa série ela vai convergir nessa região aqui, ela vai convergir para essa função. Tá certo? Segundo exemplo. Ó. Segundo exemplo é trivial. Ó. Cosseno de dizer. Mas o cosseno de dizer ele é definido em termos da série. Essa própria série de cossenos, a série de Taylor do cosseno, do número real, que tem esse mesmo formato, ela é usada para definir essa função cosseno de z. Então a gente já sabe que o cosseno de z tem essa expansão própria do cosseno, né? Então a gente já sabe, então não existe algoritmo, você já sabe que o cosseno tem essa expansão. Então você coloca a resposta lá direto. Não tem mistério. Tá certo? O raio de convergência aqui é infinito. Porque essa série ela funciona para qualquer valor de z. É uma definição do cosseno de z, né? Lembra disso. Então, não tem o que falar desse segundo exemplo. Isso aqui é uma coisa que você já sabe de antemão. E um outro exemplo aqui, ó, um pouco mais interessante aqui, ó, essa outra função daqui, ó. Vamos expandir essa outra função daqui em potências de z menos 2, porque eu quero expandir isso em torno de z igual a 2. Então vai aparecer potências de z menos 2. Aqui já está aparecendo uma potência negativa de z menos 2. Então, na verdade, isso aqui é um produto de uma função. Né? Isso aqui é um produto de 1 sobre z menos 2 ao quadrado vezes 1 sobre z. Basta eu expandir o 1 sobre z. Porque 1 sobre z menos 2 ao quadrado já é um termo, já é uma potência de z menos 2. Tá certo? Então não vou perder tempo, vou expandir diretamente 1 sobre z. Eu quero considerar essa expansão nessa região aqui, ó, módulo de z menos 2 menor do que 2. Novamente um exemplo de série de Taylor aqui, ó, em que você vai ter infinitos termos com potências positivas, porque está dentro de um disco. A região de convergência é dentro de um disco e não fora. Se fosse fora de um disco, aí teriam que aparecer infinitas potências negativas, tá certo? A solução qual é? 1 sobre z, como eu falei aqui, eu vou expandir 1 sobre z só. Vai ser técnica da série geométrica, né? Vai ser isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui, então, potências de... Aqui tem o menos, esse menos entrou na expansão, ó. O menos está junto. Ó. Toda variável aqui que eu vou, em relação à qual você vai ter uma expansão de 1 mais a variável ao quadrado, mais a variável ao cubo, mais a variável
a quarta mais etc, etc. Essa variável toda é menos z menos 2 sobre 2, tá vendo? Então, por isso que esse sinal de menos 1 está presente aqui, ó, elevado a n. Tudo e toda essa variável elevada a n aqui, o somatório de toda essa variável elevada a n. Um meio permanece aqui, continua. Então, resultado, eu vou dividir, agora eu vou ter que dividir essa expansão toda por z menos 2 ao quadrado, né? Porque está aqui, o z menos 2 ao quadrado, divido. Aí acabou, eu vou ter a expansão final, resultante vai ser essa. Aqui, ó. Expansão resultante é essa. Isso é convergente nessa região aqui, né? Naquela região dada. Novamente, né? Não pode ser zero, porque você tem um polo ali em z igual a zero. Ok? Novamente, um outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Mesma coisa, ó. Agora eu quero expandir em torno de z igual a zero. Agora é diferente. Eu quero expandir em torno de z igual a zero. Não é mais em torno de z igual a 2. Tá certo? Aí eu vou calcular a série que corresponde a isso aqui. Porque o 1 sobre z já está formato pronto, porque já é uma potência de z. Então eu estou considerando aqui uma série de potências de z. Expandir essa função em torno de z igual a zero é a mesma coisa que escrever a série de potências de z que vai convergir para essa função. É isso. Tá certo? É evidente que isso aqui vai ter que ser na região de convergência, né? Então, numa região aqui, ó, dentro de um disco, exceto num ponto, que é um polo ali isolado, né? Uma singularidade isolada, né? Que é um polo que ele está... esse polo está aqui esse polo aqui, ele já existe, né? A função ela é singular em z. Então, ela vai valer numa região, toda a região, que inclusive de toda a vizinhança da origem, né, do ponto zero, ela está valendo, ela converge. Mas no ponto z igual a zero, ela já não converge. E como é que a gente calcula então essa série aqui em termos de potência de z? Mesma coisa, ó. Só que aqui tem um problema aqui, ó, que lembra que aquela técnica da diferenciação é um exercício de aplicação dessa técnica. Ó. Eu sei que essa quantidade daqui corresponde a... Ah, eu errei aqui, né? Parece que eu estou errado aqui, peraí. Não, peraí, aqui está certo. Eu acho que talvez eu tenha errado no outro... Não, naquele outro exemplo tinha um menos z aqui, né? Então estava certo. Então, olha só, essa função é igual a menos a derivada dessa outra função. Isso não é claro? Né? Esse menos aqui, porque quando você vai derivar aqui, essa função, aparece o sinal de menos, aí para ficar mais tem que colocar um menos aqui. Mas acontece que essa função, a gente já conhece a expansão dela em potências de z. Corresponde a isso aqui, né? Eu escrevo aqui dessa maneira. Essa quantidade aqui, quem é? Essa aqui. Portanto, eu tenho que diferenciar. Eu tomo a derivada dessa função. Tem que tomar a derivada dessa função e ainda colocar um sinal de menos. Aí vai ficar mais, você vai obter essa série. Então, veja, confiram aí se dá isso aqui. Tá vendo? Então, a expansão que corresponde a essa função aqui vai ser essa aqui. Essa é a expansão. Você tem um polo aqui em z igual a zero, tá vendo? Novamente, é claro que sempre, como a gente já sabe aqui que o polo tem que ser de primeira ordem. Realmente, ó, tem que ter um único termo lá de primeira ordem, de z, né? Então, tá aqui o polo aqui, ó, polo z igual a zero de primeira ordem. Ok? Agora, aqui está diferente, ó. Aqui vai ser a mesma função, ó, essa mesma função em torno de z igual a zero, mesma coisa, mas numa outra região diferente. Na região módulo de z maior que 2, fora do círculo. Então a gente já está vendo, ó, aqui não vai ter série de Taylor, aqui vai ser série de Loran. Tá certo? Série inteiramente só potências negativas, né?
Você só vai ter uma série de potências negativas. Vai ser, nesse caso, o ponto z igual a 2 vai dar, o ponto z igual a 0, né? Perdão, o ponto z igual a 0 vai corresponder, ó, aqui já vai dar a resposta aqui, é um ponto z igual a 0, seria uma singularidade essencial, ó, tá vendo? É uma singularidade essencial. Ela não é, não é, não, eu acho que eu falei errado, ela não é exatamente uma singularidade isolada, porque nesse caso aqui, né, só, não é isolada assim, mas quer dizer, quando eu vou, é bom estar falando isso para evitar confusão, né? Quando eu falar de z igual a zero para essa função, ó, substituo z igual a zero, você vai ter uma singularidade de primeira ordem, não é singularidade essencial, porque essa expansão, apesar de que está aqui todos os termos divergirem para z igual a zero, você pode ser levado a achar que em cada termo aqui está tendo uma divergência, então você teria uma singularidade essencial. De fato, você tem uma singularidade essencial, né, nessa expansão, mas o problema é que ela está válida, ela converge toda essa região. Ela não está convergindo em nenhuma em toda essa região aqui dentro do ciclo, ela não tá convergindo. Bom, tem essa sutileza aí, mas isso aí não vai prejudicar o nosso... então, novamente aqui eu vou usar a mesma tecnologia que eu usei aqui, ó, a técnica da série geométrica, né? Mesma coisa, e também misturado a diferenciação, né? Método da diferenciação. Mesma coisa eu vou usar, só que aqui eu quero expandir em potências negativas de z, porque eu quero considerar a série de potência que converge para essa função numa região externa a um círculo, ó, externa, exterior, região fora, daqui para o infinito. Ó. Eu quero que em toda essa região aqui fora, essa série convirja para essa função. Então você vai ter que ter uma série, se ela é em torno de z igual a zero, então você vai ter uma série de potências de z e mais de potências negativas de z. Então eu tento expressar isso aqui em termos de um somatório de potências negativas de z, dessa maneira, ó, aí eu vou ter essa série. Essa série que vai aparecer, potências negativas de z, tá certo? Você abre isso aqui, ó, primeiro termo, segundo, terceiro, isso depois de eu ter feito a diferenciação apropriada, né? Eu derivei aqui para obter a série real e ainda dividir por z, então eu vou ter aqui essa resposta final. Tentem conferir, é muito importante que vocês confiram e aprendam a fazer tanto esse exercício 4 e esse 5, comparando um com o outro, o que está mudando, né? É importante que vocês façam antes de tentar compreender o anexo, o exercício que está explicado no anexo. Tá certo? Isso é importante isso. Assim, um esquema geral para resumir, né? O esquema geral de exercício, né, que pode aparecer aqui no assunto dessa aula, é o seguinte: você tem um f de z, vamos supor que tem duas singularidades isoladas, z1 e z2. No caso aqui eu tenho duas singularidades isoladas, que é z igual a 0 e z igual a 2. Tanto nesse caso quanto nesse. A função é a mesma. Tem essas duas singularidades isoladas. Eventualmente pode ter 3 ou mais, né? Mas assim, só para dar um exemplo aqui de esquema geral, vamos supor que eu tenho uma função f de z, analítica, exceto em dois pontos, z1 e z2. Tem duas singularidades isoladas, z1 e z2. Tá certo? E eu tenho três regiões com séries diferentes que convergem para f de z, em torno de potências de z menos z0. Então eu tenho aqui
duas singularidades isoladas Z1 e Z2, e eu quero expandir essa função em torno de Z igual a zero, em torno de Z igual a Z0. Ou seja, eu quero considerar aqui uma série de potências de Z menos Z0, sabendo que eu tenho essa... Então, novamente, né, eu tinha mencionado alguns slides atrás, né? Se eu tenho duas singularidades isoladas, então eu quero expandir em torno de Z igual a Z0, tá aqui então você vai no plano complexo, coloca todos esses números aqui no plano complexo. Eu tenho duas singularidades isoladas aqui, ó, Z1 e Z2, e eu quero expandir a minha função em potências de Z menos Z0. Então você vai considerar aqui em torno de Z0 dois círculos. Um círculo que passa por uma singularidade e o outro círculo que passa pela outra singularidade. Tá certo? Essas são as três regiões que vão me aparecer. As três regiões relevantes que vão aparecer aqui. Região que está inteiramente dentro desse círculo. A região que está intermediária, né? Fora desse círculo e ainda dentro do outro círculo maior, que está nesse anel, e a região externa. Eu tenho essas três regiões. Na região externa, qual é a série que converge para, no caso aqui, essa função, na região externa? No caso aqui, né, vai ser o quê? Porque aqui nesse exemplo aqui está diferente, né? Aqui eu só estou aqui é mais esse esquema geral, ó, é uma coisa mais geral do que nesses dois exemplos, porque nesses dois exemplos eu expandi em torno de Z0 e expandi em torno de até no slide anterior em torno de Z2, né? E aqui no outro exemplo aqui a mesma coisa, em torno de Z0. Mas o Z0, ao mesmo tempo em que é um ponto em torno do qual eu quero expandir a função, ele também uma singularidade isolada, né? Coincide com a singularidade isolada. Aqui esse esquema aqui é mais geral, por quê? Porque eu estou querendo expandir em torno de Z igual a Z0, e esse Z0 ele não coincide com Z1 e Z2, ele é à parte. Então você tem esses três números, três pontos aqui distintos no plano imaginário, no plano complexo. Tá? Daí que você tem, então nessa região, nesse esquema mais geralzão mesmo, mais genérico, aparecem essas três regiões diferentes. Então aqui nessa região fora, ó, aqui, ó, você vai ter uma série de Laurent com infinitos termos de potência negativa. Tá certo? E no máximo não vão ter, aqui você não vai ter uma série com infinitas potências positivas, mas apenas negativas. Nessa região intermediária, dentro do anel, vão aparecer a expansão da função f de z, né? Ela vai ter infinitas potências negativas de z menos z0 e também infinitas potências positivas de z menos z0. E nessa região interna você vai ter infinitas potências positivas de z menos z0. Tá certo? Tem seu esquema geral. Então acabou. Então a aula de hoje é só isso. Então, para coroar, então, assim, fechar essa aula, vão lá no anexo, tentem compreender, mas antes é importante que vocês compreendam a resolução de cada um desses 5 exercícios que eu dei aqui durante essa aula, né? E depois vão para o anexo e tentem entender perfeitamente o anexo e até reproduzir. E eu vou passar nessa semana, a tarefa dessa semana vai ser um exercício parecido com o exercício que está no anexo. Ok? Então é por isso que é importante vocês entenderem na prática como você faz o exercício, né? Como você vai resolver o exercício, esse exercício
dessa aula e também o exercício que está resolvido no anexo. Tá certo? Qualquer dúvida, podem me chamar. Eventualmente a gente pode talvez ter uma aula, pode marcar, né? Eu acho que em geral eu não vou marcar aula não, porque na aula que a gente... aula não, né? Mas assim, na sessão síncrona, né, que ocorreu na semana passada, na quarta-feira, apareceram alguns alunos, mas foi minoria e foram dúvidas que poderiam ser talvez resolvidas, né, de uma outra forma. Mas se tiver dúvida, me informe sobre a dúvida, porque aí, conforme for a dúvida, pode ser conveniente a gente marcar uma dessas sessões de tirar dúvida, né? Uma sessão síncrona para tirar dúvidas. Ok? Então, boa semana aí de estudo e até a próxima.